E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que é, literalmente, questão de vida ou morte. Nós vamos destrinchar os capítulos 21 a 24 do primeiro livro de Samuel. E o que faz dessa narrativa um prato cheio é o contraste absurdo entre os dois personagens principais. De um lado, você tem o Davi, totalmente submisso e dependente da providência divina. Do outro, o rei Saul afundando cada vez mais numa espiral de paranoia e violência. É uma aula de sobrevivência que bate muito na tecla de como a gente lida com o poder, o medo e, claro, com a graça. Nossa jornada de hoje está dividida em 4 momentos-chave: a fuga solitária, a caverna e o sangue, o herói traído e, para fechar, a orla do manto. Bora lá? Primeira parte: a fuga solitária. Pensa só no desespero. O cara que era o grande herói nacional agora tá fugindo com a roupa do corpo. No primeiro dia, é aquela fuga alucinada de Gibeá, deixando tudo que ele tinha para trás. No segundo, ele já tá no santuário de Nob, vulnerável e desesperado por ajuda. E no terceiro dia, a coisa fica tão feia que ele vai parar em Gate, bem no meio do território inimigo. É uma queda livre impressionante, da corte real direto para o fundo do poço, onde sobreviver exigia medidas extremas. E olha que detalhe incrível, a gente vê aqui a provisão divina agindo nas horas mais inusitadas. Davi chega no santuário morrendo de fome e o que o sacerdote Aimeleque oferece? O pão sagrado, a necessidade humana de sobrevivência falando mais alto que o rigor ritual. E para o problema da falta de armas, cara, ironia das ironias, ele recebe a espada do próprio Golias. É a providência usando a arma do inimigo gigante que ele tinha derrotado para proteger o rei que agora estava fugindo. Surreal, né? Mas calma que o perigo só aumenta. Davi vai justamente para Gete, a terra natal do gigante. E o que ele faz para não morrer? Ele usa a criatividade. Ele começa a fingir que está completamente louco, babando, arranhando os portões, fazendo um teatro completo. A ponto do rei filisteu, Aquis, soltar essa. Por acaso me faltam loucos para vocês me trazerem mais esse? Davi manipulou brilhantemente o medo que o pessoal da época tinha da loucura e, na astúcia, conseguiu sair de lá vivo. Seguindo para a nossa parte 2, a caverna e o sangue. O cenário muda radicalmente agora. Escondido na escuridão da caverna de Adulão, Davi deixa de ser um fugitivo solitário e vira um líder. Mas olha quem ele atrai. Nada de guerreiros de elite com armadura brilhante. A galera que vai até ele é formada por gente endividada em aperto, pessoas amarguradas, os excluídos mesmo. Em vez de formar um exército da elite, Davi acaba virando um pastor super compreensivo para essa turma que o sistema tinha escanteado. E, de repente, esse refúgio junta nada menos que 400 pessoas. Esse exército improvável marca, na verdade, a semente de um novo reino nascendo ali, com origens super humildes, bem no meio do deserto. Mas enquanto Davi acolhe no deserto, lá no palácio a coisa fica sombria. A paranoia do rei Saul chega a um nível doentio. Ele dá ouvidos às fofocas venenosas de Doeg, o edomita, e o resultado é um massacre absoluto. 85. Esse é o número de sacerdotes inocentes que Saul mandou executar brutalmente em Nob. 85 vidas. E só um sacerdote, chamado Abiatar, conseguiu escapar dessa carnificina e fugir para o lado de Davi. É um choque de realidade absoluto entre dois mundos, sabe? De um lado, a gente tem o reino do Davi numa caverna, abraçando quem não tinha nada, valorizando a vida e protegendo os inocentes. Do outro, o reino do Saul num palácio luxuoso, mas completamente tomado pelo medo cego, assassinando inocentes e espalhando destruição. O verdadeiro líder estava na caverna oferecendo vida, e o tirano no trono espalhando terror. E isso nos leva direto para a terceira parte do nosso mergulho: o herói traído. É impressionante que, mesmo com a cabeça a prêmio todo santo dia, o instinto do Davi de proteger os outros não some. A cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus. Davi vai lá, luta e salva a cidade inteira. Só que a caçada não para e Saul está chegando perto. Aí, em vez de agir por impulso ou confiar cegamente no apoio humano, Davi usa o éfode e lança real, fazendo uma pergunta super direta para Deus. Vem cá, os cidadãos de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? E a resposta divina não poderia ser mais curta e grossa. Vão. Eles vão te entregar. Imagina a ironia? A galera que ele tinha acabado de salvar da opressão ia vender ele na primeira oportunidade. Esse aviso claríssimo força o Davi a voltar para o deserto, mas, acima de tudo, prova um ponto crucial. Ele é o tipo de líder que depende de forma absoluta da direção de Deus, perguntando a ele antes de cada passo. Aí a perseguição atinge um nível de roer as unhas lá no deserto de Maom. Pensa num relógio correndo.
Na primeira hora, o desespero. Saul fecha o cerco. Acabou. Davi está completamente encurralado na montanha. Na segunda hora, do absoluto nada, chega um mensageiro no acampamento de Saul super urgente. E na terceira hora, a reviravolta perfeita. O mensageiro avisa que os filisteus estão invadindo Israel e Saul é obrigado a bater em retirada na mesma hora para defender as terras dele. Quando a captura era 100% certa, a providência divina usou uma invasão inimiga como distração para salvar o Davi. O que nos traz para nossa quarta e última parte, a orla do manto. O clímax dessa loucura toda acontece no silêncio da caverna de En-Gedi. Saul entra lá sozinho e desprotegido para cobrir os pés, fazer as necessidades dele. Ele não faz ideia de que o Davi e os homens dele estão escondidos bem ali nas sombras. A dinâmica de poder vira de cabeça para baixo na hora. E aqui a gente tem dois caminhos. De um lado, os soldados do Davi ficam malucos. É a chance perfeita. Mata ele. Esse é o instinto da vingança. Mas do outro lado, Davi escolhe o caminho da graça e da integridade. Ele se aproxima de fininho e decide só cortar um pedacinho da beirada do manto do rei, que era o grande símbolo de autoridade. Ele se recusa totalmente a usurpar a justiça divina. Quando Saul sai da caverna, Davi vai atrás e mostra o pedaço de tecido. Ele deixa muito claro, numa declaração forte: eu me recuso a estender a mão contra o ungido do Senhor. Cara, pensa no peso disso, poupar a vida do rei que vivia para te caçar, provando sua lealdade com aquele pedaço de manto. É de uma grandeza absurda. Esse gesto de pura misericórdia e respeito desarmou Saul de um jeito tão forte que o cara chegou a chorar, reconhecendo na hora que o Davi era muito mais justo do que ele. E para a gente fechar essa análise, fica aqui uma provocação que não quer calar. Onde mora a verdadeira liderança? É na hora de dar o troco e partir para a vingança violenta quando a oportunidade aparece? Ou será que o poder genuíno está na sabedoria da contenção, em mostrar uma misericórdia que ninguém espera e deixar a justiça final nas mãos de Deus? A real é que muitas vezes a nossa verdadeira força não está em derrubar o adversário, mas na coragem gigante de poupá-lo. Fica a reflexão. Valeu demais para acompanhar a gente em mais essa explicação e até a próxima!